Oi, gente, boa tarde. Agora nós vamos continuar com o mini curso Desvendando o Gás Natural com o professor Anderson. Professor, se eu puder ligar sua câmera, por favor. Oi, pessoal, boa tarde. Ainda só 5 minutinhos, tá? 5 minutos e eu inicio, tá bom? À Obrigado. vontade, pode iniciar quando quiser. Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos começar?
Pela manhã era a Susan que estava com a gente, né? Agora não é mais, ou ela ainda está aí? A Susan não vai poder participar, professor, mas quem fala é o Renan. Tá bom. Obrigado, Renan. Vamos nessa. Vou novamente mostrar a minha tela para vocês e retomar de onde a gente parou. O Renan, você fala para mim se você vê minha tela. Eu não estou vendo o chat mais não, tá? Sim, estou vendo sua tela sim. Certo, vamos lá. Então, pessoal, pela manhã a gente viu lá o que é o gás natural, sua origem, a geologia, classificação dos reservatórios de gás. Vimos transporte de gás, como é feito, qual é a malha de gasodutos no Brasil. Vamos ver agora aqui o processamento do gás natural. Uma pessoa perguntou pela manhã, falou alguma coisa sobre os contaminantes do gás. Eu disse que responderia quando fosse falar sobre o processamento, que é agora, né? Eu só preciso dizer uma coisa para você, tá? A forma como eu dividi essa apresentação, como eu disse de manhã, passa por toda a cadeia do gás, da origem do petróleo e produção do gás até o consumidor final. E vamos agora à tarde finalizar falando sobre o novo marco legal do mercado de gás. E eu não entrei aprofundadamente, portanto, em nenhum aspecto específico dessa cadeia. Estamos fazendo esse passeio geral. E aí eu comentei que essa denominação desvendando o gás natural cai muito bem para este minicurso neste formato. Eu passei aqui da produção e transporte para o processamento. Mas para responder a pergunta que a colega fez pela manhã sobre os contaminantes, eu deveria falar de uma coisa que existe aqui, logo depois da produção, que é o processamento primário de petróleo. Então, quando a gente produz o petróleo, a gente produz as três fases: óleo, gás e água. E lá no processamento primário, o objetivo é separar as três fases. E aí usamos vasos separadores bifásicos ou vasos separadores trifásicos e algumas outras operações unitárias para corrigir ainda algo que precisa ser corrigido. Para a água separada, nós reinjetamos essa água em reservatório, é uma possibilidade, como método de recuperação avançada de petróleo, ou nós descartamos. E aí, para as duas hipóteses, se for reinjetada, essa água será tratada para adequação técnica. Se não, se ela for descartada, ela será também tratada para adequação de exigência legal. No caso da fase óleo, a fase óleo ela é condicionada para ser enviada às refinarias. As refinarias especificam como deve ser o óleo que entra naquela refinaria. Qual deve ser o seu BSW, que é o teor de sólidos e água. Enfim, qual é a especificação da fase óleo? Não estamos falando de óleo aqui, né? Estamos falando de gás. Para o gás, a mesma coisa. Depois da produção e depois do processamento primário, o gás vai para a UPGN, Unidade de Processamento de Gás Natural. E a UPGN, ela também especifica o gás que precisa entrar ali. Então, ela diz que ela não quer um gás com umidade alta, ela diz que ela não quer um gás com teor de CO2 alto, ela diz que ela não quer um gás com componente de enxofre também em grande concentração, e não quer um gás com grande quantidade de nitrogênio. Então, essa é a especificação básica do que a unidade de processamento de gás natural exige. Então, os contaminantes, eles são já removidos no processamento primário. Então, é basicamente remoção de água e remoção de gases ácidos, CO2 e compostos de enxofre. Para isso,
o processo é absorção ou adsorção. Aí, só retomando o que é absorção e o que é adsorção, quando nós utilizamos um líquido que tem afinidade química por um ou alguns componentes específicos de uma mistura gasosa, nós dizemos que este líquido vai absorver estes componentes por afinidade química. Quando nós usamos um sólido, nós dizemos que este sólido vai adsorver por afinidade química. Então, as duas possibilidades existem. E é aí no processamento primário que a gente faz a remoção dos contaminantes. E já entramos na unidade de processamento de gás natural com o gás sem contaminantes. Vamos separar as frações que são comercializáveis. Tá bom? Eu espero ter respondido. Quem foi a menina que perguntou? Acho que tinha sido a menina, né? Ela está aí, pode falar, está respondido? Foi a Alicia, né? Que bom. Então, agora sim, o gás está sem os seus contaminantes, vamos entrar na unidade de processamento de gás natural. Aí aqui eu já falei para vocês, de manhã dá para repetir essa introduçãozinha, que o objetivo básico é separar as frações leves, C1 e C2, que eu chamo de gás residual, das frações maiores, GLP, gás liquefeito de petróleo, e LGN, líquido de gás natural. Então, é isso que se faz no processamento, ou na unidade de processamento de gás natural. Portanto, eu entro com gás natural na UPGN, e eu saio com gás natural seco, que é o C1 e C2, gás residual, saio com GLP, que é o C3 e o C4, e saio com o LGN, que é o C5+. Este é um formato de unidade de processamento de gás natural. Há outro formato, outra possibilidade, que é entrar com gás natural na unidade de processamento de gás natural, sair com gás seco, nesse caso aqui, rico em C1, em metano, e há uma separação para a produção de etano, chamado etano especificado para a indústria petroquímica, principalmente. É uma matéria-prima da indústria petroquímica importante. Saiu da mesma maneira que o formato anterior, com GLP, C3 e C4, e com LGN, C5+. São essas duas possibilidades de processamento de gás. E são 4 os principais processos. E aqui eu falarei de maneira muito básica sobre cada um deles. É o processo Joule-Thomson, processo refrigeração simples, o processo absorção refrigerada e o processo turboexpansão. Todos esses processos baseiam-se na refrigeração da carga do gás natural. Com a refrigeração até a temperatura necessária, nós fazemos com que os mais pesados, C3, C4 e C5+, condensem. E os mais leves, o gás residual C1 e C2, permanecem em estado gasoso. Então, a separação é feita dessa maneira. Então, todos os processos se utilizam desse princípio. A diferença entre eles está na rota termodinâmica utilizada para isso e no arranjo operacional, para viabilizar a separação. Vamos iniciar pelo processo Joule-Thomson, que é o mais barato e o mais simples deles. E este processo não é, na verdade, todos eles, cada processo é mais adequado para uma certa corrente, para uma certa situação situação operacional, né? Para aquele campo de gás, com aquelas características, com aquela logística. Então, o processo Joule-Thomson é o mais simples, mais barato, portanto, e também o menos eficiente em termos de separação, mas é utilizado. E objetiva principalmente ajustar o ponto de orvalho dos componentes mais pesados, a fim de permitir o transporte por gasoduto sem que haja condensação. Aqui eu não tenho interesse em fazer a separação muito rigorosa,
Eu quero só ajustar o ponto de orvalho dos mais pesados para transportar esse gás. E transportar evitando que ele condense na linha. Porque na condensação pode formar hidratos. Hidratos obstruem a linha e nós não queremos isso. Então, basicamente, esse processo favorece o transporte, tá bom? E como é que se dá isto? Está aí um fluxograma simples, simplificado, e nós temos aqui no começo a compressão e o resfriamento da carga. A carga passa por um compressor e passa por 3 trocadores de calor, sendo que eu uso água para resfriamento e eu uso a própria carga, o gás seco, como fluido refrigerante também num trocador de calor aqui. E uso também um trocador de calor aqui para favorecer a condensação. Então, nesse estágio triplo aqui, eu faço o resfriamento, e no início eu faço a compressão. Faço a compressão para obter depois o que nós chamamos de efeito Joule-Thomson. Então, aqui há a descompressão dessa carga neste equipamento, neste vaso. Vejam que eu tenho aqui um controlador de pressão, esta válvula, tem um controlador de nível nesta válvula. Então, essas duas válvulas atuando em conjunto me garantem a pressão que eu preciso aqui para favorecer a descompressão dessa carga que estava comprimida, sob alta pressão. E aí, lá nas aulas de termodinâmica, ou até no colégio ainda, lá em física no colégio, vocês devem lembrar. Quando você descomprime, um gás, você aumenta o seu volume bruscamente, de preferência, o que é que acontece com o volume deste gás? Faça uma relação lá da equação do gás ideal, uma relação qualitativa apenas, né? PV igual a nRT. Então, PV igual a nRT. Qual é a relação entre pressão e temperatura? Quando a pressão reduz, a temperatura também reduz. Então, são diretamente proporcionais. Isto num volume estável. Então, o efeito Joule-Thomson, ele é isoentálpico e pela descompressão, ou diminuição brusca e muita diminuição de pressão, você também diminui a temperatura. Então, é isso que você quer. Diminuindo a temperatura, aqui acontece um flash. Flash é você separar essa carga instantaneamente quando entra aqui nesse vaso despressurizado, essa carga que vinha pressurizada, né? Então, você vê a fase líquida, o condensado, ocorrer, enquanto que a fase gás continua. Só para a título de curiosidade, esse fenômeno da descompressão e redução da temperatura em consequência é muito cotidiano, né? Vocês, mais os homens, usam desodorante aquele de latinha de alumínio, né? Se vocês segurarem muito tempo ali, aquele gás vai sair e você vai perceber que sua mão está ficando mais gelada, né? Então, aquele sistema está reduzindo a sua temperatura pela descompressão, liberando o gás que está ali dentro, descomprime, portanto, a temperatura também vai caindo. Quem já teve a possibilidade de estar na indústria, fazer alguma visita técnica, e aí depende de que tipo de indústria você passou, talvez você já tenha visto alguma linha, alguma tubulação, isso acontece muito, né, quando você trabalha com gases. Alguma tubulação que opere em pressão mais baixa, vocês podem ter visto ali a tubulação toda recoberta por gelo. Gelo, que é a água a água atmosférica que condensa ali na parede externa da tubulação e depois solidifica, né, formando o gelo, porque aquela parede está muito gelada, porque ali passa um gás a pressão muito baixa. Então, chamamos isto, se for isoentálpico, chamamos isto de efeito Joule-Thomson. Então, este efeito é utilizado para reduzir muito a temperatura e favorecer a condensação. E aí nós saímos aqui, produto de topo, o gás seco, C1 e C2.
E aqui, produto de fundo, o condensado, C3 e C4, e C5 mais também. Então, basicamente isso, o processo Joule-Thomson, o mais simples deles. Vamos ver agora o processo de refrigeração simples. Este processo consiste no resfriamento da carga por um fluido refrigerante. O condensado é removido e, posteriormente, pode ser separado em GLP e LGN. Aqui já tem uma novidadezinha, né? Eu separo GLP e GLN. Enquanto lá aqui no Joule-Thomson não separava, né? O condensado era inteiro. E aqui eu trabalho o resfriamento, não necessariamente por descompressão, segundo o efeito Joule-Thomson, né? Então, a primeira parte desse processo aqui é a entrada da carga e também compressão. E aqui, troca térmica, passo por trocadores de calor, até atingir uma temperatura de menos 37 graus Celsius. Continuo aqui neste processo com a entrada do MEG, monoetileno glicol. Monoetileno glicol entra na linha, na corrente, onde eu tenho a carga, o gás natural. E isto existe para inibir a formação de hidratos, tá bom? Inibidor de formação de hidratos. Só para isso, não é... Ele é um agente descongelante. Sabe aqui uma curiosidadezinha só, vamos lembrar, vocês assistiram aí nos noticiários aquela cervejaria em Minas Gerais, a Becker, que deu aquele problema todo, né? Cervejas que mataram algumas pessoas, né? Porque continha monoetileno glicol. O monoetileno glicol e o dietileno glicol são agentes refrigerantes anticongelantes, né? Então, ele é usado aqui dentro da carga, mas no caso da cervejaria não é dentro da carga, é uma serpentina que passa na camisa lá dos fermentadores para fermentar, ou para resfriar a carga. Resfriar, evitando o congelamento, mas não há contato do monoetileno glicol, nem dietileno glicol, com a carga lá que é cerveja, é algo que vai ser consumido, né? Ali houve um vazamento, um furo na camisa, que fez com que o monoetileno glicol entrasse para o vaso fermentador, lá naquele caso. Aqui o monoetileno glicol é usado para evitar a formação de hidratos, um anticongelante. Então, este processo continua. Nós temos aqui a separação do gás seco, formando também condensados, e o monoetileno glicol que sai daqui para regeneração, regenera e retorna ao processo. Então, monoetileno glicol fica aqui em circuito fechado, com o objetivo de evitar a formação de hidratos. Só isso. Aqui é um vaso separador, e eu tenho uma válvula aqui que também é expansora para alimentar esta coluna aqui. Alimenta esta coluna com o condensado, principalmente. O gás seco, chamado gás de alta pressão, ele já sai aqui e é usado aqui também como agente refrigerante, neste trocador de calor. Ele vai já para uso ou para encontro. Nesse fluxograma a gente não vê aqui não, para encontro com outra carga. Aqui entrando na coluna, a gente vai ter, aqui eu já falei sobre a válvula de expansão, e aqui com esta válvula de expansão eu atinjo a temperatura de menos 60 graus Celsius, com aquele princípio, né, você reduz a pressão, você reduz a temperatura. E eu entro aqui numa temperatura muito baixa, pressão também mais baixa, nesta coluna que favorece a separação. Então, aqui eu saio com o gás seco rico em etano, neste caso, porque eu já saí aqui com um gás rico em metano. Então, eu tenho rico em metano aqui, gás de alta pressão, e rico em etano aqui. E aqui no fundo com o condensado. Continuando, eu não botei mais nada, deixa eu falar daqui mesmo então. Continuando este processo, eu vou ter aqui, nesta segunda coluna, a separação do condensado. Vejam que eu saio desta primeira coluna com o condensado.
e entro aqui nesta segunda, com este condensado. Então, eu vou separar mais um pouco de gás residual, C1 e C2, e vou ter aqui o GLP também, o C3 e C4. E aqui no fundo, saindo produto de fundo, principalmente o LGN, que é o líquido de gás natural, mistura C5+. Então, observaram como esse processo aqui ele é mais completo. Chama-se refrigeração simples, mas já tem mais operações unitárias, eu já consigo uma separação um pouco maior, né? Um gás de alta pressão rico em metano, um gás residual rico em etano, e eu tenho a mistura gás residual C1, C2, além do GLP e do LGN. Então, este é o processo refrigeração simples, beleza? Pessoal, como falado pela manhã, vocês podem interromper e fazer perguntas a qualquer momento, tá? Como eu estou apresentando agora 4 processos diferentes, talvez vocês já tenham alguma dúvida em relação ao primeiro, talvez tenham alguma dúvida em relação ao segundo, e pode vir ter no terceiro e no quarto. Se a gente for lá para o quarto e você for acumulando as dúvidas, talvez não seja legal. Então, se quiserem falar, é só falar aí, tá bom? Estou andando, é só interromper. Absorção refrigerada. Este é uma outra possibilidade de processo. É a recuperação de componentes pesados por absorção. Eu já falei para vocês, né, o que é a absorção, né? Você tem uma torre que você entra com a sua carga e você entra com um solvente líquido. Este solvente líquido tem afinidade química por algum componente destes da carga. Então, este componente da carga, em mecanismo de transferência de massa, passa para a fase líquida, que arrasta e leva para uma outra corrente de saída, enquanto no topo você sai com o gás que não foi absorvido. E aí, recuperação de componentes pesados por absorção, favorecida pelo rebaixamento de temperatura. Estamos aqui sempre, em todos os processos, trabalhando a temperatura muito baixa, porque estamos trabalhando com gases. Com mecanismo baseado na diferença de pressão de vapor dos componentes. Então, olha só, este processo tem esta característica. Já é também mais completo. Eu tenho aqui a entrada do gás natural, e eu chamo isto aqui de depuração do gás. Olha só, alguma umidade que exista na carga vai sair aqui neste processo, né? Logo na entrada. Água é contaminante, né? Vimos que a água é removida lá na unidade de processamento primário, mas alguma água chega aqui neste processo. E para este processo, porque o objetivo é fazer a absorção para a separação do C2 etano especificado, nós temos que ter menos água ainda neste gás, menos contaminante água. Então, eu inicio com um processo de depuração, retirada da água e de condensados, já aqui por rebaixamento de pressão também. Sai C5+ daqui, que é o próprio GLN, né? LGN, líquido de gás natural. E aí eu entro aqui com troca térmica, mesmo princípio, resfriamento, entro com monoetileno glicol para inibição da formação de hidrato, venho para um vaso de separação do monoetileno glicol que vai para a regeneração e retorna ao processo, e aqui eu vou ter a primeira absorção, usando um óleo de absorção. É o solvente que eu uso, né? Quando eu trabalho com absorção, essa carga líquida eu chamo de solvente, né? Então, aqui, nesta absorção, eu vou sair já com o gás seco aqui, C1 e C2, rico em C1, né? E venho para cá com uma carga mais pesada, rica em C2. Entro nesta torre desetanizadora, que é uma torre de absorção, usando óleo de absorção, que tem afinidade química pelos mais pesados, arrasta os mais pesados para cá,
e o C2 sai aqui no topo. Então, tenho aqui o etano. Aí já tenho esses dois produtos, né? O gás natural seco, rico em metano. Tenho aqui o C2, rico em etano. Vou para uma outra torre de fracionamento, que é uma destilação com a carga pesada, pressurizada. Despressurizo, na verdade, aqui. Entro aqui com o produto de topo, e o produto de fundo é, na verdade, o óleo absorvido, que é regenerado e retorna ao processo, as duas primeiras cargas. Beleza? Esse processo aqui, ó, somando esses dois, ó, a desetanizadora com o fracionamento, isso aqui é uma absorção, isto aqui é um stripping. É muito comum eu ter absorção e sempre stripping, depois da torre de absorção. É no stripping que eu faço o recolhimento do solvente, que vai depois para uma regeneração mais fina. Então, o produto de topo vem agora para a torre debutanizadora, onde eu retiro o butano. Então, eu saio aqui GLP, gás liquefeito de petróleo, e aqui C5+. O butano sai aqui para o GLP. E acima do C5 e maiores, eu saio aqui. Então, vejam, eu tenho aqui gás natural seco, rico em metano. Tenho aqui uma corrente rica em etano. Tenho aqui o GLP, propano, butano, e saio aqui com o LGN. E aqui já tinha algum LGN, essas correntes se encontram mais adiante. Tá bom? LGN, líquido de gás natural, que é o C5+. Eu preciso falar para vocês que esse LGN aqui é o que a gente chama de riqueza do gás natural. Então, é o maior valor econômico agregado do processo do processamento do gás natural. Entretanto, para obtê-lo com uma especificação bem definida, eu preciso de maior investimento, de um processo mais elaborado, como este aqui, que eu mostrei para vocês agora. Tá bom? Eu esqueci de passar aqui para mostrar esses dados. Aqui, resfriamento até menos 25 graus Celsius, e aqui a observação, que neste processo eu tenho uma recuperação em torno de 50% de etano. Isto é muito bom, né? Visto que nos processos anteriores eu tinha metano e etano junto, e agora que eu consigo fazer uma separação e conseguir uma corrente com teor 50% de etano. E olhem, 90% a 95% de propano e 100% de butano e mais pesados. Então, essa corrente aqui, ela é pura daí, do C5+. Beleza? Alguma dúvida aí nesse processo? Alguma coisa, algum comentário? Já o Thompson, refrigeração simples, absorção refrigerada e turboexpansão. Esse processo é o mais legalzão, o mais bonito. Também não é barato. Olha só. O mais eficiente dos processos, quando se deseja obter etano para a indústria petroquímica. Viram que lá no processo anterior nós temos uma corrente de etano 50%, né? Aqui eu quero um etano especificado, etano para a indústria química, então não é 50%. Então, este processo é mais eficiente em separação de etano. E GLP, com maior teor de propano. Agora eu quero um GLP mais propano, e quero que o C4 vá lá para o LGN. Então, aqui eu consigo fazer isso. É indicado para altas pressões de carga. Apenas posso usar quando eu tenho uma produção de gás de um campo que está ainda vigoroso. Então, eu tenho que chegar com gás em alta pressão. Porque esse gás em alta pressão vai entrar numa turbina, num turboexpansor. E só vai fazer o efeito desejado se ele entrar a alta pressão, tá bom? Por que eu preciso tanto de alta pressão? Por isso, eu uso também um compressor aqui na entrada. Então, compressão para garantir a pressão de entrada no turboexpansor. Uso esse compressor já na entrada também.
Faço aqui uma desidratação, porque a água aqui com esta turbina não vai dar certo. Tenho que fazer também a desidratação aqui. Depois venho, do mesmo jeito que os processos anteriores, para uma etapa de resfriamento, com fluido refrigerante, o propano, que vem desse mesmo processo, e vou para a torre, vou para o vaso separador, primeiro vaso separador, que é o gás natural completo ainda, a carga toda. Deste vaso aqui, eu saio com os mais pesados e entro na torre desmetanizadora. Agora vejam que eu tenho esta torre com o objetivo de produzir corrente rica em metano. Este metano vem para cá, é carga para troca térmica aqui e resfriar a carga, né? Passa por outro trocador de calor e ele entra aqui, ó, no turbo expansor, ou na turbina expansora. Aí aquele processo, né? Eu quero uma expansão rápida, vigorosa, para fazer separação. E com isso eu consigo fazer a separação do metano. E tenho aqui o gás natural seco rico em metano, muito mais do que nos processos anteriores. E aqui eu venho com a rebarba, né, digamos assim, deste processo, entro novamente na desmetanizadora que volta. Produto de fundo da desmetanizadora vem para a desetanizadora, que sai o C2. Olha, como eu já tinha aqui conseguido separar muito metano aqui na turbina, e sair daqui quase todo metano, então a parte seca que retorna aqui, ela é basicamente C2. O metano já saiu por aqui. Então, aqui eu separo o C2, tenho essa corrente de C2. Produto de fundo, vou para a despropanizadora, consigo rico C3. Produto de fundo para desbutanizadora, consigo C4. Produto de fundo para desisopentanizadora. Olha só, eu consigo o isopentano. E aqui eu consigo o LGN sem pentano, ou sem isopentano, os maiores. Então, esse processo ele é mais completo. Entretanto, essa etapa aqui, ela não existe em todos os processos que se utilizam desse princípio, da turboexpansão. Porque aqui eu uso quando eu quero essa separação mais fina dessas cargas. Basicamente, principalmente, quando eu quero mandar esses produtos para a petroquímica, né? Para usar gás natural para queima, não vou usar um processo desse, né? Isso aqui até vai, né? Vai, mas o objetivo é esse aqui, neste tipo de processo. Para a petroquímica, isso aqui é importante para a petroquímica, o C2, o C3 também é importante, C4 e ISO C5. Beleza? Então, por isso que eu botei aqui, existente em apenas alguns processos. Olha a observação. Recuperações em torno de 85% de etano. Olha que coisa boa. 99% de propano e 100% de butano e mais pesados. O processo mais eficiente é este. Agora, como dito, é preciso que a carga venha em alta pressão. E a turbina é um equipamento bem caro, mais caro do que os processos anteriores. Beleza? Fechamos aí o processamento do gás natural, como eu disse, de maneira a desvendar os processos, né, passando pelas opções. Vou dar um tempinho Professor, Pronto, é isso. Eu vou dar um tempinho aqui sobre processamento para responder as perguntas de vocês. Pode falar. a Bruna, ela pergunta se esses processos costumam ser usados juntos ou apenas um deles é escolhido e aplicado na etapa de processamento, dependendo do produto desejado. Beleza, Bruna. Não são usados juntos, são processos diferentes. Como eu disse, há um estudo para aquela região, para aquele campo de gás que você tem, a logística, e quem é o seu cliente, a logística de maneira geral. Então, com base nisso, observa-se qual é o processo mais adequado, mais viável economicamente. Não é um depois do outro, não são usados em conjunto, não. É uma escolha
de qual deles é mais viável. Porém, eles não são assim tão rígidos como eu mostrei aqui para vocês. É este fluxograma, é isto e acabou. Não, há adaptações pontuais em plantas diferentes que existem por aí. Respondido? Professor Alicia, ela pergunta qual o melhor óleo de absorção para utilizar na etapa de resfriamento simples. Novamente, né, a gente não está falando de um processo específico aqui, então a gente precisa fazer essa escolha em função daquelas características. Esse óleo de absorção, como eu disse, ele precisa ter afinidade química com o componente que você quer separar, e precisa ser barato e viável. Se a sua unidade está próxima a uma unidade de refino, alguma carga óleo dali vai sair para alimentar as suas torres de absorção daqui. Então, depende qual é a situação. Se isso não existe, você vai comprar, vai trazer de algum lugar. E aí, o melhor, ele é escolhido em função de custo e logística, não apenas em função técnica. Até porque você tem diversos componentes que apresentam essa característica de afinidade química pelo que você deseja. São sempre óleos do petróleo, né? Sempre derivados do petróleo. Essa é a resposta. É a segunda pergunta que alguém faz aqui, que a gente precisa entender isso, né, do caso específico. Como eu disse a vocês, a gente está fazendo um passeio geral, então a resposta é aquela mais chata possível, né? Depende. E aí? Por enquanto, só isso, professor. Beleza? Então, passeamos aí pelo processamento do gás natural. Vamos agora falar sobre distribuição e usos do gás natural. Como eu falei para vocês, e durante o processamento ali eu já estava falando algumas possibilidades de uso, né? É bem legal que a gente costuma falar no vulgar gás natural. Gás natural para tudo. Eu defini lá no início o que é o gás natural. Lá no reservatório, você chama aquele gás que, quando for produzido, continuará em fase vapor, de gás natural, né? Mas agora aqui no processamento, a gente vê que você tem algumas correntes, algumas frações de gás natural. Então, se você usa o metano proveniente desse processo, você chama esse metano de gás natural. Então, é bem esquisito isso, né? Se você usa o etano, o GLP, o gás liquefeito de petróleo, que ele é C3 e C4, você chama isso de gás natural também. Então, vamos agora tentar entender, dentro dessa mesma nomenclatura, as suas variações, tá? Na distribuição, a gente entende melhor isso. Quais são as rotas possíveis? Para o gás natural produzido no Brasil, tá? Estou só aqui no Brasil, por enquanto. Quais são as rotas? Começo com a exploração e produção do gás, lá da rocha reservatória, trago para a superfície. Passo pelo processamento primário, chego no processamento do gás. Saio do processamento do gás e vou para o transporte. Aí agora aqui eu estou falando de qual gás que sai do processamento? É o C1, é o C2, é o GLP, é o LGN. Então aqui eu estou englobando todo tipo de produto do gás natural, tá bom? Vou para o transporte, mas vamos aqui especificar isso como o gás seco, o C1, rico em C1, tá bom? Exploração, processamento, saio com o C1, vou para o transporte. E desse transporte até a indústria, consumidor final,
Aí aqui eu estou falando da indústria que queima gás como fonte energética, tá? E tenho as residências que utilizam esse gás encanado ou botijão de gás que vocês compram. Essa é uma rota que existe aqui no Brasil, não é? Agora, tenho também os postos de combustível, esqueci, o GNV, gás natural veicular, que é C1, metano, rico em metano. Essa é uma rota existente aqui no Brasil. Agora vamos ver aqui o gás importado pelo Brasil. Como eu disse, de manhã o Brasil importa gás. Ele compra. Tem a exploração e produção lá no país que produziu. Tem o processamento lá no país que produziu. Tem a liquefação agora, um estágio novo aqui para a gente. Porque para ser transportado por navios chamados navios metaneiros, que transportam metano, que é o gás natural, que a gente está chamando, né, de maneira genérica, ele precisa ser liquefeito para, no navio que tem esferas de armazenamento grandes, poder transportar. E essa liquefação ela é feita por compressão e por resfriamento, principalmente. Olha aí o naviozinho. Esses navios aqui que se alimentam e aqui nessas esferas, ou por baixo aqui desse navio, a gente tem as unidades de resfriamento também, tá? Esse navio viaja e vai ao país comprador. Estamos falando aqui do Brasil comprando esse gás, né? Importando este gás. Daí, deste navio é transportado por mar e chega no Brasil a uma unidade de regaseificação. Então, a gente chega aqui para a regaseificação, o navio atraca aqui, tem as suas esferas com gás e tem a tubulação que faz o engate lá. Sai daqui do navio e vai para a regaseificação, que é um conjunto de válvulas, para expandir e fazer esse líquido, né, passar para a fase gasosa. E aqui no Brasil, esse gás importado, ele é principalmente utilizado nas termoelétricas. Pode também é utilizado em indústria que queima o gás, né, como fonte energética. E aí eu vou dar uma paradinha para conversar com vocês aqui sobre isso. Por que nós importamos o gás para as indústrias? Por que nós importamos o gás para as termoelétricas? Se nós temos muito gás aqui no Brasil. Como dito de manhã, porque a nossa malha de gasodutos ela é incipiente, não atende à demanda interna, não atende ao mercado. E, por conta desta nossa vulnerabilidade, por conta da malha de gasodutos incipientes, o que existe aqui está caro. Caro o suficiente para as indústrias optarem pela importação do gás. Países que têm estruturas logísticas mais viáveis conseguem produzir o gás a preços mais competitivos. Então, esse gás é enviado para os países que importam. E aí a indústria brasileira e as termoelétricas brasileiras preferem importar esse gás do que consumir o que está aqui. Ou não apenas por preferência, por não existir possibilidade de distribuição para alguns setores. Ou ainda, e agora essa terceira via, ela parece que a gente precisa discutir mais, ou ainda por arranjo, né, de produtividade local e políticas públicas que confrontam com interesses privados. É o que nós estamos vivendo neste momento. Nossa política para o gás, que sempre foi aqui no Brasil estatal, está agora em choque com a força privada. Tanto que agora nós temos um novo marco legal do gás em discussão no Senado. Deixa eu diminuir isso aqui para tirar da minha cara, tá?
O marco legal do gás foi aprovado no dia 1º de setembro na Câmara dos Deputados, está agora em discussão no Senado, em breve será votado. E há um rearranjo, uma regulamentação desse setor. Aqui nós temos a Petrobras como esqueci a palavra. Uma única empresa permitida para explorar e distribuir o gás. Qual é a palavra? Monopólio. A Petrobras tem um monopólio de distribuição, segundo a legislação vigente. No novo marco legal, isto cai. E a Petrobras, estatal que é, e por estar neste momento deste governo que tem este viés mais liberal, e é que eu não estou entrando em fazer crítica ou elogio, não estou entrando nessa seara, tá bom? Quando a gente envolve política, já começam a se formar os lados, né? O lado de lá, o lado de cá. Mas eu não estou entrando nessa questão. Estou falando do fato, do que é. O atual governo tem um viés mais liberal do que o governo anterior. Então, por ter esse viés mais liberal, há uma pressão da iniciativa privada, inclusive iniciativa privada internacional, ou principalmente de fora, por viabilizar a entrada deste gás aqui no Brasil. E a iniciativa privada interna considera que isto é interessante porque isto barateia o gás que elas consomem, que essas indústrias consomem. Barateia porque o arranjo atual que nós temos inviabiliza em relação ao preço que é praticado fora do Brasil. Por isto, nós importamos gás. Por isso, de maneira muito resumida, né? Eu estou falando aqui, né? Lógico que é um tema de grande complexidade. Por isso, nós temos a importação do gás. Voltando aqui ao caso das termoelétricas. Aqui em Sergipe, como eu falei para vocês, nós temos uma termoelétrica inaugurada em março de 2019, a maior termoelétrica a gás da América Latina. E esta termoelétrica queima gás 100% importado. Nós temos aqui o porto que recebe um navio metaneiro e nós temos uma unidade de regaseificação aqui, que alimenta esta termoelétrica. Gás 100% importado. Não há uso de gás local. As indústrias, ou aliás, a Petrobras aqui em Sergipe já começou a reduzir, ou na verdade, interrompeu a produção de gás para viabilizar a importação, ou não para viabilizar, mas porque o preço internacional é mais viável. Então, desviabilizou completamente o gás natural sergipano. Eu mostrei de manhã lá para vocês que há 3 ou 4 meses nós paramos a produção de gás e já fomos o 6º maior produtor de gás do Brasil e temos agora aqui, neste ano de 2019, a confirmação de uma descoberta de uma reserva gigantesca de gás. Essa é a situação. Eu deixo aí para que vocês reflitam. Não estou aqui emitindo opinião nenhuma. Estou apenas narrando o que nós temos de fatos, alguns dos fatos. Então, o que nos falta é a malha. E aí a dicotomia é viabilizar a importação do gás e também viabilizar que investidores estrangeiros ou nacionais que sejam produzam gás e que eles também produzam ou construam malhas de gasoduto. É isso que deve ser feito, e é isso que está proposto no projeto de lei. Ou seria mais investimento estatal na malha de distribuição, transporte e distribuição de gás, e aí seria por conta da empresa estatal, que é a Petrobras. Essa é a questão que precisa ser discutida, com argumentos mais aprofundados do que esta simples apresentação que eu estou fazendo. Tá bom? Então, essa é a rota do gás importado para o Brasil. E qual seria também uma rota possível a partir da importação? Seria este gás importado ser levado às residências. Aí não é, atualmente.
porque as empresas, porque há uma legislação em vigência indicando que cada estado tem a sua empresa de economia mista, no caso aqui de Sergipe, é a Sergás, economia mista que faz essa distribuição residencial, esse gás encanado que a gente recebe em casa. E há uma disputa jurídica, há uma judicialização aí que vai se fazer muito forte, porque essas empresas têm a concessão e tem, se eu não me engano, vamos deixar aqui em interrogação para confirmar, mas se eu não me engano, 30 anos deste serviço. E aí você muda a legislação, sendo que você tinha contratos já vigentes, haverá judicialização. Então, o novo marco legal não rompe essa possibilidade de judicialização, não resolve isso, e isto pode atravancar a distribuição de gás aqui. Mas voltando, esta seria uma rota possível, gás importado chegando às residências. Também seria uma rota possível, gás importado chegando aos postos de combustíveis. Está aí o nosso cenário. O que é o cenário brasileiro de produção e distribuição de gás? O que é o cenário do gás importado e distribuído no Brasil? E o que é uma rota possível ainda para o gás importado? Falei para vocês, então, com isso, sobre distribuição e uso de gás natural. Vou novamente dar uma parada e conversar com vocês. Quero ouvir vocês. Para, em seguida, a gente entrar no novo marco legal, ou já, nessa conversa, já começar a entrar no marco legal. Vou minimizar aqui e aguardo vocês aí. Vou tirar minha tela também, por enquanto, tá? Quero ver as perguntas de vocês. Olha só, de manhã eu falei com vocês que eu queria ver... Havia 63 pessoas na sala, né? Eu queria ver todos. Se tivesse 62 pessoas, eu ia embora, eu não ia ficar aqui, né? Temos 60, e aí? Eu acho que eu vou embora. Vocês não cumpriram. Aliás, vocês cumpriram, né? Quem não veio, que não cumpriu o compromisso. Vamos lá, tô aí. Quais são as dúvidas de vocês, os comentários? Professor, o Alisson Pereira pergunta aqui no chat se esse monopólio é um grande problema da nossa malha ser tão deficiente. Não sei, viu, Alisson? Pode ser, mas eu não sei. Vamos comparar lá. Você estava de manhã, Alisson? De manhã eu mostrei para vocês que a malha brasileira, ela é de 9,4 mil quilômetros. Não foi isso? Falei isso para vocês de manhã. Mostrei que a dos Estados Unidos é de 347 mil, se eu não me engano. Eu acho que foi isso que eu falei. Os números são difíceis de decorar, né? Aí eu fiz uma comparação com a Europa também, que tem 200 mil quilômetros de malha. E a Argentina, nossa vizinha, tem 16 mil quilômetros. Então, nós temos 9,4, a Argentina 16. E a nossa malha é toda estatal, né? Ou quase toda estatal. E a americana, vamos comparar com o país liberal, ela é toda estatal? Ou ela é toda privada? Não é bem assim, não. Tem estado. Tem muito estado ali nos Estados Unidos. Tem a mão forte do estado. Professor, boa tarde. É o Alisson falando. Pode falar. Porque assim, né, com a apresentação que o senhor fez mais cedo, é que eu não me conformo, no caso, a gente ter além da biodiversidade, certo, mas tem um território tão grande e vasto para a gente fazer as pesquisas necessárias. E quando o senhor fala que, no caso, a Petrobras tem um monopólio de exploração de tudo daqui do Brasil,
isso se fecha praticamente para a gente daqui da região iniciar essas pesquisas. Eu falo do Amazonas, tá? E aí a gente fica ouvindo, no caso, a Petrobras, e a gente vê que tem um grande marketing em cima dela, no caso. Mas eu fico pensando, assim, né, tudo envolve política, mas assim, se a gente abrir realmente para novas empresas de exploração, como é que seria, no caso, né, digamos, um gás mais barato, uma gasolina mais barata? É por isso que eu fiz a pergunta. A gente tem espaço, só que esse monopólio talvez seja essa deficiência tão grande realmente nas nossas malhas. Por isso que eu perguntei para o senhor. No caso, era uma pergunta até meio particular. Beleza, Alisson. Você começou a falar, eu achei que você fosse do Rio. Não sei, seu sotaque é meio carioca. Não, professor, daqui de Manaus, Manauara. Mas aí você falou de onde é. Você tem razão, Alisson. Agora a coisa não é tão simples, entende? É muito fatorial, né? E a gente tem que ter cuidado com os extremos, com a estatização extrema e com o liberalismo extremo. É preciso entender que há sempre uma necessidade de regulamentação. E a regulamentação, ela sempre será, em todos os países, sempre será estatal. No mínimo, a regulamentação precisa existir. E em toda a Europa, há uma regulamentação de produção e transporte de gás. Nos Estados Unidos há. Aqui no Brasil, nós temos a ANP, que no novo marco legal não entra como uma agência regulamentadora desta nova forma. Não entra. Inclusive, é uma discussão que se faz, e há muita gente que acredita que poderia ficar a ANP como agência regulamentadora, ou deveria ser criada uma agência regulamentadora. Mas, enfim, voltando ao seu ponto, de fato, nós temos uma área muito grande, precisamos de gasoduto, e, de fato, o monopólio, sim, realmente, ele atrapalha. Agora, a gente precisa entender qual é o aspecto macro da empresa, da Petrobras. A Petrobras se tornou uma empresa gigante, muito pesada, porque ela atuava em vários setores, né? Produção, exploração, transporte e distribuição. A distribuição, na verdade, passando para as empresas de economia mista nos estados, né? E aí, com a regulamentação de cada estado. Esse é o modelo atual. A Petrobras também atuando em fertilizantes, em biocombustíveis, então, aí chega o pré-sal. Aí o pré-sal requer um esforço, um quantitativo humano, uma dedicação da empresa também muito grande, e ela ficou assim, multifatorada, né? E aí a Petrobras lança, ainda no governo anterior, né, não vamos ficar apenas nessa questão de governo, de política, não. No governo anterior, a Petrobras já lançava um plano de desinvestimento. E havia ali previsão de venda de ativos, e ativos foram vendidos no governo anterior e acelerados agora neste governo atual, com o objetivo de focar na exploração e produção de petróleo, principalmente do pré-sal, que requer muito investimento. E aí vem essa nova necessidade em relação ao gás, e a empresa sai do mercado de gás. Aqui em Sergipe, no Rio de Janeiro e na Bahia, nesses 3 estados, a Petrobras, ou os estados, na verdade, já estão meio que praticando quase a nova legislação, ou os objetivos da nova legislação. A Petrobras saiu, parou de produzir. Aqui o Estado abriu, veio a termoelétrica, que já está instalada em operação, com gás importado, 100% importado. A fábrica de fertilizante daqui de Sergipe, que era da Petrobras botou para hibernação, e recentemente foi arrendada pela iniciativa privada, que já está para iniciar a operação, sendo que fábrica de fertilizante, insumo importante é o gás. Então, já estamos aqui vivendo essa liberalização deste recurso. Na Bahia também
talvez um estágio um pouquinho anterior ao nosso aqui, e no Rio de Janeiro também. Agora, vamos começar a entrar nos aspectos da nova legislação. Podemos fazer isso? Já estamos, na verdade, né? Há previsões da seguinte maneira: havia a possibilidade de concessão de exploração e produção de petróleo. Agora não é mais concessão, ou não será mais concessão, será autorização. É uma burocracia bastante reduzida agora. E o objetivo é estimular o investimento privado, internacional, certamente de maior parte. Essa é uma lógica que todos nós sabemos. E com isso, sim, parece haver um incentivo, espera-se este incentivo. Com este incentivo, espera-se maior produção, com este incentivo, espera-se maior distribuição, e por haver empresas diferentes atuando no setor de ponta a ponta, por haver empresas diferentes atuando no setor de ponta a ponta, espera-se que a concorrência faça com que o preço do produto final caia. Esse é o mundo objetivado, né? Este é o mundo que se quer com a nova legislação. Há, no entanto, falhas na legislação, como eu disse, haverá judicialização das empresas estatais que têm a concessão por 30 anos. Entende? Há questões a serem resolvidas. Mas, sem dúvida, é um novo modelo que já está em quase aplicação. E vamos viver uma nova era, vamos viver um resultado desta questão. Quero destacar também para vocês que abre-se a possibilidade para as empresas privadas operarem, inclusive, os gasodutos que existem agora no Brasil, que são estatais. Na verdade, é um projeto extremamente liberal. Então, as empresas se instalam e elas poderão concorrer entre elas e concorrer à autorização, e não à concessão, concorrer à autorização para o uso dos gasodutos existentes. Elas vão pegar a coisa pronta. Poderão também atuar na construção de novos gasodutos. E o mais interessante é que elas não terão um prazo para sair de operação, como existe atualmente com concessão de 30 anos. Então, a empresa entra, usa o gasoduto já existente, faz o seu trabalho e só sai do mercado se ela quiser, ou se houver, aí tem algumas regrinhas, né? Se houver algumas falhas, né? Mas aí é algo muito específico, falhas do tipo acidente ambiental, questões assim. Este é o cenário. É um projeto extremamente liberal. Não tenho muito mais o que falar sobre isso sem que eu coloque opiniões no meio. Eu prefiro não fazer isso, tá? De certa forma, mas com certeza haverá ganhos. Haverá ganhos. E haverá algum sentimento de autodesvalorização brasileira, talvez. Vejam vocês que o gasoduto Brasil-Bolívia sairá completamente da operação da empresa estatal brasileira, que é a Petrobras. Completamente, em etapas, não é bruscamente. Mas o projeto de lei prevê. Totalmente para a iniciativa privada. Aí há a questão de legislação internacional, que a gente não... Aí eu confesso que eu também não sou expert na área, mas mesmo os que entendem muito enxergam que há questões não respondidas. Como é que uma empresa estatal vai operar um gasoduto que se comunica com outro país? Qual é a legislação? Qual é o mecanismo jurídico internacional que vai ser usado? Se não é uma comunicação Estado para Estado. Então, como é que a empresa privada atuará nesse ambiente? Eu não sei, e tem muita gente que também não sabe. Então, há muitas dúvidas sobre esse projeto. O que a gente vê é que aqui, em Sergipe, já existe uma fábrica
uma termoelétrica que gerou emprego para sua construção, gerou emprego para sua operação. É a termoelétrica maior da América Latina, podendo corresponder, se eu não me engano, a 15% da demanda do Nordeste, se eu não me engano, é um número a ser verificado. E roda a economia do Estado, sim. No caso da fábrica de fertilizante, volta à sua operação, vem uma empresa de fora, na verdade, uma empresa brasileira, uma empresa privada brasileira, novamente contratações, emprego, roda a economia, sim, isto é fato, não se pode negar. Este é mais ou menos o panorama superficial do que a gente tem para entender, ou para pensar, refletir sobre este novo marco legal. Gostei que o Alisson se manifestou, e eu espero realmente que esse tema provoque esse tipo de manifestação. Alguém mais tem mais algo a falar? Aqui, só um instante, deixa eu ler aqui, Carla Tavares. O senhor enxerga algum impacto positivo deste monopólio? O monopólio não é positivo, né? De certa forma, como isso pode ser saudável para a competitividade na exploração e busca por novas tecnologias. Não, monopólio não é positivo, não enxergo positividade em monopólio. A competitividade, ela é saudável, deve ser estimulada. Porém, precisa, aí eu tenho que botar opinião, né? Na minha opinião, precisa de uma regulamentação, porque o libera geral é preocupante. Eu não vou aqui ficar conjecturando o que é que vai e o que é que pode acontecer, mas todos os países, o mais liberal do mundo, o americano, ele regulamenta setores e regulamenta gás, e na malha americana tem Estado, tem mão do Estado, sim, também. Não é 100% privado, tá bom? E o Estado mais liberal do mundo, que é os Estados Unidos, ou falado como mais liberal, se utiliza de mecanismos de subsídio, né? A mão do Estado entra. Então, eu só acho assim que é difícil a gente ficar nessa celeuma extremamente liberal, do mesmo jeito que a gente também não aceita o monopólio brutal. Há muitos industriários que não aguentam mais só comprar gás de um único distribuidor, e você não tem opção, não há, porque não há competitividade, é aquilo e aquilo, e você simplesmente repassa o preço para o seu produto. E aí você não compete internacionalmente. No caso do setor de cerâmica, por exemplo, se você só compra do mercado de gás, você só compra do único distribuidor de gás, e este distribuidor lhe diz que o preço é esse, e o preço é esse, não tem conversa. Este insumo corresponde a cerca de 30% cerca de 30% do seu custo, e você não consegue competir com o internacional, porque o internacional está operando com um gás muito mais baixo do que o seu. Então, isso é ruim, não há nada de positivo no monopólio, não. Tá bom? Vamos lá, eu respondi, Carla. Você quer comentar, quer falar mais? Alguém mais? Vocês perceberam, pessoal, que o minicurso ele teve como o nome, o título foi sugerido, né? Desvendando o gás natural. Viemos desde como o gás ele é gerado, produzido, transportado, processado, distribuído. Então, fizemos esse panorama. E agora, nós estamos aqui num debate, num bate-papo. Meio que paramos um pouco os aspectos técnicos envolvidos. E vamos para a reflexão sobre o mercado, né? E tomando como base o novo marco legal. A Carla corrigiu lá, o senhor enxerga
algum impacto positivo deste monopólio. Não, ela não fala deste monopólio, ela fala deste marco. Como eu disse, né, o fim do monopólio é um impacto positivo. Entretanto, é preciso haver uma regulamentação, tá? Um fim de monopólio muito, muito vago de regulamentos. Respondendo novamente. Tem mais, estou disponível. O que eu tinha para apresentar para vocês, grosso modo, era isso, e fico à disposição de vocês. Cadê a pessoa que estava fazendo a mediação? Aqui, professor. Foi. Fico à disposição de vocês, tá? O mini curso, o que eu tinha para passar para vocês era até este ponto. Agora fica com vocês e a mediação pode ficar à vontade. Professor, alguns congressistas aqui perguntaram se o senhor poderia compartilhar suas apresentações conosco. Sim, posso sim. Então, o senhor pode enviar por e-mail, que a gente repassa para os congressistas. Talvez seja mais interessante eu fazer compartilhamento de pasta no Google Drive, pelo tamanho do arquivo. Então, como o senhor se sentir mais à vontade. Aí basta que vocês enviem algum link para o meu e-mail, ou como é que eu posso compartilhar para quem, tá bom? Ou eu mando por e-mail para vocês o link da pasta compartilhada, pode ser assim, né? É melhor o senhor mandar o link. Beleza, fechado. Pessoal, vocês podem se sentir livres, tá? Para ligar o microfone e fazer perguntas, tá bom? Alicia perguntou aqui, né, se eu poderia falar dos impactos no meio ambiente desde a exploração, processamento até o transporte. É sempre importante, quando a gente fala desse tema, que a gente tenha em mente muito bem definido qual é a diferença de impacto ambiental e acidente ambiental, né? Então, vamos separar essas questões. Não vou falar dos acidentes, ou até posso fazer qualquer comentário, né, dos riscos envolvidos em qualquer das etapas da produção de gás e petróleo, né? Eu começo pela mais recente. Vocês viram aqui no Brasil o derramamento de óleo que chegou à costa brasileira, aqui o Nordeste todo, principalmente, e que até hoje a gente não tem uma definição precisa do que aconteceu. O que a gente sabe é que há uma forte evidência de um navio que transportava óleo. Há uma evidência de que esse navio atracou em algum momento nos Estados Unidos. Há uma evidência de que esse navio continha óleo de características venezuelanas. E que esse navio foi até a costa africana. Isso tudo é o que a gente tem, mas nada bem definido em relação àquela situação. Mas está aí uma das possibilidades de acidente. Na verdade, navios transportadores de todo tipo de commodity, eles atuam de uma forma onde a legislação, em alguns pontos, são incipientes. Há uma zona nebulosa dos oceanos que não há legislação. Então, há muita aberração em transporte de commodities. Vocês viram também mais recentemente, só falando desse tema, eu puxo para aquele acidente que aconteceu no porto de Beirute. Se vocês sabem, aquela
carga de nitrato de amônio que explodiu, ela foi posta ali naquele porto porque um navio cargueiro que saiu da Rússia, passou pela Grécia e ele estava sem condições financeiras para continuar a viagem. Passou pela Grécia em busca de mais carga, estava a caminho do... era um país africano, não me lembro se era... não me lembro se era do Madagascar. Estava a caminho de algum país africano. E aí... eu leio já, tá? Deixa eu só seguir aqui. E aí ele passa no Porto de Beirute, atraca no Porto de Beirute e não sai mais dali. As autoridades autuam, o dono do navio se mandou, deixou o navio lá. E aquele navio ficou ali, mais de década. Até que retiraram a carga e colocaram no silo de armazenamento e aquilo aconteceu. O que eu quero chamar a atenção é que o transporte marítimo é uma coisa muito, muito arriscada e de pouca efetividade de legislação que atue. Muitos desses navios de transporte, eles são empresas registradas no Panamá, que ali tem uma espécie de zona livre, sabe? Você não precisa de muitos dados para fazer o registro dessa empresa e operar no mercado global. Então, o que aconteceu com esse derramamento de óleo aqui? A grande, forte evidência de navio irregular também. Mas voltando à pergunta da Alicia, que estava falando sobre impactos ambientais, não acidentes ambientais. Há impacto ambiental inicialmente na perfuração dos poços. A gente perfura poço e a gente usa o fluido de perfuração. Esse fluido de perfuração ele é geralmente base óleo, e isto, em algum momento, pode prejudicar aquela região. Os fluidos descartados também, embora no Brasil, o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, estabeleça as diretrizes. Para a produção de petróleo, como eu falei para vocês, a água a ser descartada precisa estar com aquela especificação do CONAMA, que é uma especificação que é seguida, mas não é água pura, não é água de mar. Então, há um impacto, sim. A própria estrutura das plataformas, a própria estrutura dos gasodutos ou dos oleodutos em mar, também gera um impacto ambiental representativo. No caso do gás, a queima do gás nos flare, nas unidades de processamento, quando, por necessidade operacional, você precisa aliviar a pressão de alguma linha, você manda isso para o flare. E o flare queima, e você queima liberando CO2. Mas é uma queima, na verdade, para minimizar impacto, porque se fosse liberar metano puro, seria um impacto muito maior. Então, você queima para liberar CO2. Então, na indústria do petróleo e gás, como em toda atividade industrial, há impacto ambiental minimizado pela legislação e as empresas são responsáveis, devem ser responsáveis para seguir aquelas legislações. Em parques industriais, como existe aqui na Bahia, em Camaçari, existem empresas, ou existe aqui em Camaçari uma empresa chamada Cetrel, que ela tem a responsabilidade de receber os efluentes das indústrias que ali se instalam para fazer o tratamento adequado para posterior descarte. E existe também, já na Cetrel, uma especificação de como deve chegar o efluente para ser tratado. E há uma multa se você tiver uma especificação fora. Enfim, a atividade industrial, a atividade humana de maneira geral, gera impacto ao meio ambiente. E o que nós que trabalhamos com indústria precisamos é sempre estar atentos a isso, verificar sempre a legislação, cumprir a legislação e tentar o melhoramento o máximo possível. Mas nunca chegaremos no impacto zero, lamentavelmente. Rodrigo Liscano.
Embarcando na pergunta da Alicia, o senhor acredita ser viável uma regulamentação sobre as empresas que trabalham com energia poluente, que marca um mínimo de investimento em energias limpas por parte dessas empresas, baseado na quantidade de produção gerada, visando acelerar o processo de independência da energia proveniente de fontes poluentes? Você está falando de precificação, ou algo parecido com isso, né? As indústrias, as marcas, vamos sair um pouco da indústria pesada, as marcas já entenderam que as sociedades mundiais, elas querem produtos mais limpos. E o marketing sobre isso tem também gerado investimento em reflorestamento, por exemplo, ou coisas similares. Então, há um investimento em marketing, um investimento em atitudes mitigadoras. Mas há também a necessidade de precificação, sim. Só precificando o impacto haverá alguma atitude mais eficiente. Vocês lembram do protocolo de Quioto, que estabelecia que países muito poluidores, aí nesse caso específico de gases do efeito estufa, eles poderiam comprar crédito de carbono dos países não poluidores. Então, imaginem vocês que o Brasil, ou vamos pensar num país menos industrializado, mas imaginem vocês que um país que não polui, ou polui pouco, não atinge o limite estabelecido para ele, tem aquela reserva, e aquela reserva pode ser vendida, isto é precificar. E aí o país que polui mais, porque extrapola a sua cota estabelecida, poderia comprar esse crédito dos outros países. Isto é precificar. Então, gera-se aí um mercado antipoluição, que você roda dinheiro. É uma ideia interessante, o protocolo de Kyoto foi bem aceito pela comunidade internacional. Estados Unidos nunca assinou o protocolo de Kyoto, por ser um dos maiores poluidores de gases do efeito estufa, e não queria gastar esse dinheiro comprando crédito de carbono, né? Dentre outras tantas coisas envolvendo os Estados Unidos. Então, a precificação parece algo interessante, mas também parece algo extremamente difícil, né? Beira a utopia, lamentavelmente. Mas, se eu entendi a sua pergunta, a linha da precificação ela é bastante adequada. Eu quero deixar claro para vocês aqui o seguinte, não tenho formação específica em ambiente, ou fontes de energia renováveis ou limpa. É lógico que para todo profissional que atua com o viés industrial, este tema é de extrema importância, tá bom? Só quero deixar isso claro porque vocês podem receber informações mais robustas de outros profissionais. Beleza? Cristiana França, há uma necessidade de leis mais impactantes. Sim, é verdade. Agora, Cristiana, quem faz as leis? Quem coloca o legislador no poder? A iniciativa privada. E quando você tem governos mais liberais, eles são assim porque eles voltam mais a atenção para a iniciativa privada, que tem menos interesse em que sejam geradas leis mais impactantes para quem polui, não é verdade? Então, é algo também complexo e difícil de implementação, lei impactante, a ponto de impactar as indústrias que mais poluem. Mas é lógico que eu estou de acordo com a sua observação. A Alicia Santana, não sabia disso. O que, Alicia? Não sei qual parte eu estava falando quando você escreveu. Natasha, e em relação à liberação de CO2 na queima do gás?
e o impacto ao efeito estufa. Existe algum controle quanto a isso? Beleza, massa, voltamos aqui para o gás. O CO2 é produzido com o gás natural. E lá na unidade de processamento primário de petróleo, o CO2 é removido. Ele é um dos contaminantes do gás natural. Então, ele é removido junto com os componentes de enxofre, é um dos gases ácidos, ácido sulfídrico, mercaptanas, componentes de enxofre. É removido por absorção. Uma corrente remove CO2, um fluido, remove CO2 por absorção. O monoetileno glicol é muito utilizado para remoção de CO2, tá bom? O CO2, ele não chega em quantidade significativa ao final do processamento do gás. Ele já é removido ali no processamento primário, certo? Aí, Fernanda Rabelo fala, perdi a conexão um pouquinho, vamos fazer outra pausa. Acho que não temos mais pausa, não é, Fernanda? Aqui eu estou já naqueles momentos de debate para encerramento. Professor, você ministra cursos separados? O que é curso separado? Eu sou professor do Instituto Federal de Sergipe. Sou professor efetivo, dedicação exclusiva do Instituto Federal de Sergipe. Faço, assim, mini cursos em eventos como esses, tá bom? Congresso. Eu já participei do CONEC quando ocorreu em Salvador. Naquele momento, eu não me lembro quando foi, se foi em 2015, alguma coisa assim. Eu também dei um mini curso lá ao pessoal sobre escoamento multifásico de petróleo, né? Cálculo de perda de carga, mas ali era mais modelo matemático para cálculo de perda de carga em escoamento multifásico. Assim, mini cursos nessa linha, sim, mas outras coisas fora, não. Certo? Foi 2015, a Alicia está dizendo. Foi isso mesmo. E já participei da direção da organização do COREEC, Congresso Regional de Engenharia Química, que, se eu não me engano, foi em 2002, ou foi 2003, 2002, na UFES, Universidade Federal de Sergipe. E também alguma participação no COREEC de Recife, mas não me lembro as datas. Eu acho que Recife foi 2003, sei lá. Vamos lá, o que mais? Ah, tá certo, Alicia. Eu não consigo lembrar essas datas assim, não. Eu sei que foi para trás, foi no passado. Como as principais normas regulamentadoras são aplicadas às indústrias de produção de gás natural? A fiscalização é efetiva, Lucas Oliveira. Precisamos acreditar, sim, na fiscalização, viu, Lucas? Até onde eu tenho conhecimento, sim, a fiscalização é efetiva. É 100%? Não. Mas parece, até onde eu tenho conhecimento, algo satisfatório e importante, tá? Agora, quando você fala normas regulamentadoras, não sei se é só uma coincidência, você está se referindo às NRs, é isso? NR1, 2, 3, 4, até 17 é isso, né? Ah, beleza. Sim, essas normas regulamentadoras, elas são... Há um foco muito grande, né? Há outras normas ASTM ou NBR, que às vezes a gente percebe que há alguma suavização, vamos dizer assim, mas as NRs, elas costumam ser bem focadas, há um enfoque muito grande nelas, e eu não vejo nenhum problema, não, sobre a aplicação. E a fiscalização me parece, sim, efetiva.
Beleza? Alguém mais? Rodrigo. Professor, gostaria de parabenizar o senhor por esse minicurso ótimo e excelente apresentação. Gostaria de perguntar, mesmo não estando alinhado com o tema, como o senhor monta esse tipo de apresentação? Deixa eu ver logo, Decinho aqui. Muito bom esse minicurso, deu para tirar as dúvidas e entender um pouco sobre o gás natural. Como foi dito, né, desvendando o gás natural é um passeio superficial, a gente não se aprofundou, né? A gente poderia fazer um minicurso mais robusto, de 6 horas, talvez, em 3 encontros de 2 horas, por exemplo, para falar só de um daqueles processos da UPGN, processamento do gás natural, né? Há muita coisa a se explorar ali. A gente poderia fazer um minicurso assim também para falar só sobre transporte. A gente não falou do controle de pressão, a gente não falou da compressão, dos postos de compressão. Tem muita coisa a ser falada, tem uma termodinâmica envolvida, os cálculos de perda de carga. A gente pode falar algo específico sobre formação de hidratos. Então, há muita coisa específica que são pontuais que a gente consegue dividir em várias outras vertentes de abordagem, né? O que a gente quis aqui foi um passeio geral. E finalizando com esse bate-papo mais amplo também em relação à legislação. Sobre a apresentação, eu uso o Prezi. O Prezi, P-R-E-Z-I, www.prezi.com. Aí lá no Prezi vocês têm esse formato de montar as apresentações, mas esse que tem a câmera que eu apareço assim no fundo, só na versão paga, tá? Então, se vocês têm interesse nessa, com a filmagem, né, com a minha imagem, só na versão paga. Mas a versão gratuita já produz esse mesmo tipo de apresentação com fundo, que você coloca lá, uma imagem ou qualquer coisa do tipo. Prezi, P-R-E-Z-I, pode dar uma olhada lá. Viu, Rodrigo? Natasha, a escolha da forma do processamento leva em conta quais parâmetros, além do financeiro? Esse além do financeiro é legal. Na verdade, não tem nada além do financeiro, infelizmente. Agora, para atender o financeiro, aí há alguns parâmetros. A pressão local do poço de produção. Essa pressão ela é suficiente para você usar um processo de turboexpansão? Se não for suficiente, você já descarta, esse processo já não pode ser usado ali. Ainda que você use um compressor, mas quando a pressão de produção ela não é suficiente, não tem compressor que faça você chegar à pressão necessária do turboexpansor. Até tem, só que o custo da compressão inviabiliza. Então, a gente cai no custo da questão financeira. A logística, novamente, eu digo, né? Qual é qual é o gás que você produz? Qual é a composição do gás? E o que é que você quer produzir a partir dessa composição? Há gases que eles são pobres, você não consegue extrair ali muito C5+, o líquido de gás natural você não vai ter, porque o gás é pobre. Chamamos isso de pobre mesmo, tá? Riqueza do gás é concentração acima de 7% do C5, do C4+. C4+, acima de 7%, é uma riqueza considerável do gás. Então, se você tem um campo que lhe produz um gás pobre, não faz sentido você ter um processo que vai separar o C1 do C2, o C3 do C4, como o de turboexpansão. Então, aí você parte para o uso do Joule-Thomson, que é o mais simples e mais barato, entende? Além da distância dali da sua unidade até a unidade de uso. Então, tem esses aspectos técnicos, sim, claro, né? Mas há também a logística, como eu disse. Viu quem foi que perguntou aqui? Natasha, né? Foi.
Depois, Caroline, o senhor pode fazer um pouco da explosão de Beirute, falar um pouco da explosão de Beirute? Caroline, Caroline, eu vou lhe passar uma coisa, tá? Para eu não falar aqui. Eu volto já para você, deixa eu ver os outros aqui, porque eu vi que teve muita coisa. Eu vou voltar, tá? Mas não vou falar muito aqui não, porque foge muito do tema, mas vou lhe passar um link de uma apresentação minha sobre a explosão de Beirute, certo? Rodrigo Liscano, muito obrigado, professor. Beleza, valeu, Rodrigo. Melissa Andrade, professor, muito obrigado pela palestra, foi muito proveitosa, valeu, eu agradeço. Eric, professor, você falou daquela questão de Sergipe, não vi essa parte. Qual questão, Eric? Fala aí que eu lhe respondo. Professor, muito boa apresentação e bate-papo, gostei muito, uma área extremamente promissora, porém com muitos obstáculos. Sim, muitos mesmo. E nesse momento, muitos obstáculos, mas também muita oportunidade. Olha, o foco da indústria nacional está no gás, agora. A gente já teve alguns momentos, a indústria é isso, né? A gente já teve aqui o boom do biodiesel, né? Em governos anteriores. A gente está agora aí surge o pré-sal, aí todo mundo olha lá para o pré-sal. Agora a gente está num momento gás, viu? Deem atenção a isso. Aí, Bruna, muito interessante o minicurso, a forma como os assuntos foram passados, foi bem elaborada. Parabéns, obrigado, Bruna. É verdade, Eric, a questão do Sergipe. Fala já, o que é isso? Essa questão do Sergipe é o quê? A do gás é que não havia mais a produção, que a produção foi interrompida há 4 meses, ou de maio para cá, é isso aí que vocês estão falando? Que eu brinquei lá de manhã, né? Falei, que tem todo o envolvimento com esse momento do novo marco legal, e Sergipe, Bahia e Rio de Janeiro já estão meio que praticando alguns conceitos da ideia do novo marco legal do gás. Então, já é a passagem do estatal para a iniciativa privada. Aqui nós temos a termoelétrica, que está importando 100% do gás que utiliza, porque está mais viável, o gás internacional está com preço mais baixo do que o nosso. A fábrica de fertilizante, que também está hibernada, foi arrendada agora por uma empresa privada, que é forte consumidora de gás. Então, aqui é a Petrobras se retirando do mercado de gás. Aqui a gente já teve o fechamento, parou, a nossa unidade de processamento de gás natural, ela está hibernada, parou. Então, não tem mais produção de gás em mar aqui em Sergipe. O que tem é produção de gás associado, mas aí é inerente à produção de petróleo. Você produz petróleo, produz gás, esse gás ainda tem uso, né, gás, mas produção de gás com objetivo de gás aqui não tem mais. Falei um pouco melhor mais para trás lá, não sei se vocês viram. Com a explosão do gás natural, pode haver algum transtorno no solo, como está havendo aqui em Maceió, no caso da Braskem. Eu não sei o que está acontecendo em Maceió, não. Explica aí para a gente, agora eu fiquei curioso. E eu não tenho conhecimento sobre a exploração do gás. Eu não tenho conhecimento sobre contaminação de solo por exploração de gás, não. Não tenho conhecimento. A não ser local muito próximo. Infelizmente, eu não sei lhe responder. Cristiana França, fala aí pra gente o que está acontecendo em Maceió, no caso da Braskem. É aquele caso que está havendo algum tremor de terra, algum deslocamento de terra, é isso aí que você está falando, é? Se for isso, eu acho que eu sei, mais ou menos. Isso, teve rachaduras no solo, entendi. Mas confesso que eu não vi, não. Não estudei o caso, não tenho conhecimento para comentar, não. Tá? Só vi notícia de jornal. Aí, Caroline Souza, certo, obrigado. Eric, da produção de gás em Sergipe. Falei melhor lá, mais no início da tarde. E comentei de novo agora. Professor, o senhor não tinha interesse de sempre oferecer esse minicurso fora de congresso e eventos? Como é que oferece minicurso fora de congresso e evento?
Não sei. Me ensine aí que talvez possa ser. Se me convidarem, eu aceito, tá bom? Não posso ganhar dinheiro por isso, não, que eu sou dedicação exclusiva no Instituto Federal de Sergipe. Então, comercialmente, não, mas para a gente se divertir, estou aí, eu gosto de fazer isso, é legal. É muito boa a palestra, professor, obrigado, só para ajudar alunos. Não é, ajudar, é a gente se divertir, né? A gente gosta disso, né? E eu, como estive dentro de organização de congresso de estudante, eu vi como é, eu sei da dificuldade, eu também procurei gente naquele tempo para dar palestra, então sei como é que funciona e gosto disso. Estou disponível a vocês sempre que precisarem, que a gente tiver alguma brecha de possibilidade de agenda, tá bom? É isso, certo? E só para ajudar alunos e tirar dúvidas. Cristina, França, alguns bairros estão sendo desapropriados por conta de rachaduras no solo. Eu vi em jornal, tá? Não me aprofundei no tema, não sei, não posso falar não. Deixa eu voltar a pessoa lá que falou do caso de Beirute, lá da explosão de Beirute. Tá aí ela? Eu vou pegar um link aqui de uma live que eu fiz para o Instituto Federal de Sergipe. Deixa eu abrir aqui a minha aba e vou dar uma olhada lá. Vou passar o link para vocês, tá bom? Ó, eu fiz uma live no canal do YouTube do Instituto Federal de Sergipe. Foi eu e um outro colega, Admilson, engenheiro da Petrobras, engenheiro de segurança de processos da Petrobras. Ele falou de aspectos mais da segurança e eu falei mais o que foi aquela explosão do ponto de vista da química da coisa, né? E, e falei um pouco sobre o mercado de fertilizantes. Fertilizante é algo muito próximo da indústria de petróleo e gás também, tá? O link está aí, ó, YouTube direto. É só assistir lá. Essa live teve um probleminha na parte do meu colega, a internet dele falhou, ele caiu e tal, assim. Mas a minha parte está completa, a parte que eu falo do técnico, né? E a parte dele era mais segurança. E no final a gente responde algumas perguntas e ele também conseguiu participar. Mas no finalzinho ele caiu de novo. Questão de internet, mas a parte do nitrato de amônia tá bem, nitrato de amônio tá completa aí comigo. Beleza? Algo mais, posso responder vocês, tá? Deixa eu fazer outra coisa aqui com vocês. Tem um canalzinho de Instagram que está iniciando agora, mas que é bem legal, que fala, tem uns posts curtos, pequenos, coisa não tão aprofundada, mas que é sempre bom, é válido. Se vocês quiserem dar uma olhada, esse perfil aí no Instagram, canal Indústria. Eu que boto alguma coisinha ali, tem um outro amigo meu que ficou de botar, mas nunca botou, mas vai fazer. A gente faz só para se divertir, ficar contando história ali. Sobre indústria, de maneira geral, como eu sou da área de petróleo e gás, botei coisa ali de gás, né? Mais especificamente, de fertilizante também coloquei. E a gente vai ali alimentando aos poucos. Se quiserem, por curiosidade, tá aí uma fonte de informação. Beleza? O que mais vocês querem? Estou disponível e se estamos satisfeitos, ficamos por aqui. E aí? Professor, agora às 3 horas nós teremos mais uma programação do Congresso, então nós vamos encerrar o minicurso aqui, tudo bem? Beleza. Agradecemos, professor, pela sua contribuição
Ótimo minicurso, de fato, é uma das áreas mais importantes para um engenheiro químico. É uma área que também não é tão explorada assim, principalmente aqui no Amazonas, mas nós sabemos que aqui há um potencial muito grande para quem atua na área de petróleo e gás. Então, muito obrigado, professor, pela sua participação. Cara, deixa eu falar, é uma novidade para mim, quer dizer que por aí não há um enfoque na área de gás, sendo que é uma reserva muito grande, importante de gás aí, e que é uma produção considerável, e há investimento em gasoduto, aí é novidade para mim, que você é do curso de Engenharia Química, e o curso de Engenharia Química daí não tem esse foco no gás, não? Eu sou, sim, aluno de engenharia química e normalmente se limita a disciplinas optativas ou pós-graduação, mas na Universidade Federal tem o curso de petróleo e gás, engenharia de petróleo e gás. Beleza. Professor, mas apesar da gente ter um polo, é o Alisson, professor, apesar da gente ter um polo aqui, a gente realmente, como o colega falou, a gente não tem uma grande divulgação referente a isso, entendeu? E olha que a gente tem um polo bem próximo, certo? Mas não tem uma divulgação quanto a isso. Por isso que no comentário, teve uns colegas nossos que falaram aí, assistindo a palestra, é mais a divulgação, professor. A gente tem um conhecimento, sabe que tem um polo aqui, mas assim, onde buscar, como buscar, o que fazer, aí a gente geralmente, quando vê, eu pelo menos eu fiquei muito impactado quando eu ouvi o senhor falar dos processos, processos que nós conhecemos em parte, assim, mas na teoria. Mas na prática, professor, não tem divulgação. Resumo por senhor, não tem uma divulgação, então a gente tem que correr atrás. Tranquilo, beleza. Mas olha só, nenhum curso jamais será completo o suficiente. Há muitas vertentes possíveis e geralmente os cursos eles têm a cara mais do local, né? Aqui em Sergipe o curso de engenharia química ele não tem um foco específico em óleo e gás, mas assim os alunos, né? E o formato de algumas disciplinas, por exemplo, operações unitárias. A gente falava muito de fertilizantes, porque temos a fábrica de fertilizantes aqui, tínhamos, né? Falávamos muito de produção de gás e óleo, sim, também, e de processamento de gás, porque tínhamos aqui uma unidade de processamento de gás natural, né? Então, o curso geralmente ele está dá o foco ao arranjo produtivo local, né? É por aí. Beleza, então valeu, obrigado, pessoal. Estou disponível, quem quiser entrar em contato em algum momento, por qualquer motivo, é só buscar meu contato aí, meu e-mail com o pessoal da organização e a gente sempre bate um papo. Legal, valeu, obrigado, até mais.